Agora da gente receber aqui no nosso estúdio Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Sempre um prazer todas as quartas. Obrigada, Gustavo. Obrigado a vocês. Bom dia para todos. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia. E realmente, né, metade da semana útil está chegando. Justamente. Eu só vejo quando o tempo passa, quando eu vejo aqui, olho pro lado, é o Gustavo. Tô usando de referência agora também. Ele é minha referência da semana, Agora, justamente. minha referência quando estou aqui é que metade da semana útil já está chegando. Eu lembro da metade da semana e eu metade lembro da que hoje é manhã dia de quarta, feijoada né? ainda, Então, né? exatamente, passou metade certinha. Né? Exato. Gustavo, sempre muito boa a nossa conversa também, sempre muitos assuntos. Vou começar aqui, a gente estava falando agora há pouco, inclusive, um pouco mais sobre esta ata de ontem, né? Queria entender um pouquinho. Acho que a ata do Copom, ela veio bem clara em relação, né, a essas quedas de 0,5, mas o mercado ainda está meio que insistindo ali em enxergar 0,75. O que o mercado está enxergando? Acredito que o mercado vê que tem algumas pessoas que gostariam de acelerar logo o ritmo de corte de juros. Quando o Banco Central ele coloca se 5 elementos precisariam acontecer para chegar em um ritmo de 0,75, o mercado falou, opa, então pode ser que aconteça. A gente sabe que o Banco Central fez isso para mostrar como está desafiador, como está distante ainda para conseguir acelerar o ritmo. Mas ao fato de você começar o ciclo já com um corte um pouco mais arrojado, isso afasta um pouco aquela sensação do mercado de que as coisas vão com calma. Não dá aquela sensação hawkish do Banco Central, dá uma sensação mais dovish, né, nos jargões do mercado. O que eu acho que o Banco Central não pode fazer é justamente perder um pouco do controle, não deixar o mercado ficar ditando o que vai ser feito adiante. Então, se ele colocou no comunicado e na ata, no comunicado ele bota, na próxima reunião a gente já está pensando em 0,50 de forma unânime. Aí na ata ele fala, não só na próxima, mas nas próximas. E na próxima reunião ele entrega 0,75, bom, então a gente vai parar de considerar a ata e o comunicado na hora de pensar as próximas reuniões. Porque tudo bem ele fazer isso no primeiro corte, realmente existe uma divisão, mas acho que ele repetir de passar uma mensagem num documento oficial e não entregar, vai ficar bem ruim para a imagem do Banco Central e realmente para o meio de comunicação. Ô, Gustavo, e aí eu li algumas repercussões, né, e a gente tem falado com vários economistas, que falaram o seguinte, o único cenário, pelo menos que acabou mudando da última reunião de junho agora para agosto, foi a entrada de 2 novos diretores. Porque o cenário de inflação não teve grandes alterações, o cenário econômico do Brasil também não teve grandes alterações que pudessem sustentar uma mudança de discurso um pouco mais duro em junho, agora para um pouco mais leve, inclusive com essa queda de 0,5 ponto percentual. A gente pode interpretar essa mudança como, de repente, uma interferência política no Banco Central, justamente pelo fato de que, se o cenário não mudou e o Banco Central tem falado muito que é técnico, a entrada dos novos diretores foi a única alteração. Pode ter havido esse componente, essa interpretação pode ser válida? Eu acho que algum elemento dela aconteceu, você vê que foi uma decisão dividida, ou seja, e provavelmente se você não tivesse os 2 diretores novos, tivesse os antigos, talvez, aí seria menos dividida ainda, seria o inverso. Começaria com um corte de 0,25. Então, essa nova postura dos diretores já trouxe uma vontade de acelerar. E imagino que eles vão votar em algum momento desse ano mesmo para ir para um ritmo de 0,75 e no ano que vem para ir para um ritmo de 1 ponto. O desejo foi bem escancarado de que eles querem fazer um ciclo rápido. O que a gente está prestando atenção é se isso não vai fazer com que o ciclo seja menor. Esse é sempre um ponto curioso. Quando você faz um ciclo de corte de juros e você inicia ele com tudo, às vezes você acaba conseguindo levar para um patamar menor do que se você começasse um pouco de forma mais tranquila, porque aí você ia segurando as expectativas de inflação. Mas acho que esse foi um elemento. Agora, no segundo semestre, a gente sabe que, tradicionalmente, a inflação volta a subir, fatores mais sazonais, então não é que ela vai disparar, mas ela vai voltar a vir em números mais positivos. A gente tem que acompanhar como está a atividade, hoje os dados de varejo já não foram tão bons, a atividade parece que vai ficar mais estagnada. E, claro, o cenário internacional. A gente teve aquele momento que os preços de trigo voltaram a subir com tudo, mas despencaram logo para o patamar de antes, após a Rússia atacar os portos da Ucrânia. Aí agora os preços de energia da Europa voltaram a subir, já com alguns alertas, alguma tensão entre Belarus e Polônia. Então, poxa, a Rússia não vai atacar, mas quem atacar vai ser Belarus, então está ficando uma coisa mais estranha de novo. Isso tudo tem que ficar no radar do investidor, que
que não é um cenário vanilla, né? A gente não está no momento tradicional, a gente não está que nem alguns anos atrás. Gustavo, olhando para a questão dos combustíveis, a gente tem uma defasagem absorvida pela Petrobras, que a gente não sabe exatamente até quando isso vai continuar sendo absorvido. O fato é, né, essa defasagem de 22%, 23%, vou até olhar a Bicom agora hoje, mas está nessa casa acima dos 20%. Caso, né, em algum momento isso tenha que ser repassado, caso a Petrobras tenha que repassar, a gente sabe que isso vai afetar o IPCA. O Banco Central sustenta estes cortes, vamos supor, que foi já sinalizado, mesmo com uma desancoragem dessas expectativas em relação à inflação por conta dessas defasagens de combustíveis? É que eu acho que aí a gente não sabe exatamente por quanto tempo a Petrobras vai sustentar, vai segurar e falar, eu incorporo isso para dentro. O que a gente tem visto é ela passar só a parte de querosene de aviação. Então isso não parou. Realmente, para quem paga passagem aérea, os preços não param de subir, realmente porque os custos não param de subir. Agora, para a população que sente no dia a dia com o abastecimento de carros, aí o governo está tentando segurar ao máximo e olhando para o que foi 2003 até 2014, a política foi essa, poucas movimentações nos preços de combustíveis aos consumidores, acho que não é nenhuma novidade e vai tentar se procurar exatamente a mesma fórmula sendo reaplicada agora. Na verdade, a gente está, né, revivendo, talvez, você falou, é difícil até saber até quando a Petrobras vai conseguir segurar. A Petrobras volta, parece que ser aquela mesma caixa preta que a gente viu também um pouco lá no governo Dilma, né? Assim, no sentido que eu falo do seguinte, nós não temos ainda uma referência, uma periodicidade ainda definida, não se sabe exatamente quanto tempo esses valores vão ser, né, supridos ali, pelo menos até quando a Petrobras vai conseguir fazer isso sem impacto, né, como a gente viu que aconteceu no passado. Sim, perfeito. Eu entendo que o mercado não penaliza tanto a ação da Petrobras, porque por enquanto a questão dos investimentos tortos não avançou. Eles até são botados em alguma discussão, em algum plano, mas você não vê ainda realmente um compromisso de investir bilhões de dólares em uma unidade meio estranha, em um estaleiro, em um Abreu e Lima, que foi 20 bi, né, de dólares. Então, esses temas ainda não voltaram. Por enquanto, você só está vendo realmente a questão dos combustíveis, que isso já está exatamente igual que era antes. Ô, Gustavo, e aí a pergunta em relação à Petrobras, né? A gente sempre acaba dissociando um pouco do que é ruído, do que acaba sendo o fato, né? Muitos ruídos têm envolvido a Petrobras. A questão da política de preços, a questão da política de dividendos, a questão desses investimentos não muito claros do que vai acontecer. Mas o discurso é sempre, não, o governo não está interferindo, pelo menos por parte da Petrobras, né? A gente vai manter o plano estratégico, a gente vai manter política de dividendos, com uma certa mudança, sim, mas nada que acabou impactando muito na percepção do acionista. Não vai fazer investimentos sem motivo, sem intenção, ou de repente muito fora do contexto. Enfim, e a gente vê a Petrobras, uma das empresas que mais subiram aí do Ibovespa desde o começo do ano. Como que a gente, né, também, investidor, separa ruído, separa do que é realidade, separa do que é discurso, do que efetivamente a empresa está entregando nessa parte de análise, nessa parte de estratégia? Felipe, eu acho que é muito difícil, né? Porque você tem que saber conseguir falar o que realmente é feito para a base, é falado para a base e o que vai sair para um projeto. Então, quando ela fala de agora acabou essa política de dividendos e, na verdade, só reduz um pouco, a gente sabe que o governo é o principal beneficiário da política de dividendos, é o principal acionista. Se a Petrobras tem mais dividendos a pagar, significa que vai sobrar mais recursos para o governo fechar suas contas no final do ano. Então não é de interesse dele também sair do valor bilionário do ano passado para zero, senão vai dar um baita efeito negativo nas contas. A gente pode fazer um paralelo hoje com a fala do Zeca Dirceu, líder do governo, que ele disse que não vai fazer mais um imposto sobre ultra-ricos, não agora, para não atrapalhar a discussão da reforma tributária, mas que foi um tema muito falado no ano passado para sua base, que o presidente Lula mencionou que não ia deixar mais ficar assim, mas a gente sabe que na prática não é tão simples, que geralmente quando você tem um valor muito alto de investimentos, você pode transitar esse valor para outros países de forma bem mais ágil, portanto não fica tão fácil você trazer essa tributação. Exemplos no mundo, a França tentou fazer isso, muita gente sacou o dinheiro e foi para outro lugar.
Falando em tributação, posso mudar aqui, Felipe? A gente teve hoje esse estudo, né, apresentado pelo próprio Ministério da Fazenda de uma possível, né, alíquota ali entre 25,45% a 27%. Queria entender um pouquinho também da sua visão, né? Eu vi que na visão de alguns analistas políticos foi até uma estratégia do próprio Haddad apresentar esse estudo agora antes de se começarem as discussões no Senado para se evitar novas exceções ou até, né, se olhar ali um pouco com mais cautela e cuidado em relação a qualquer mudança no texto que possa acabar aumentando, trazendo chances de ter um IVA maior. Queria entender como que você viu, né, esse estudo e se você acredita que, de fato, né, de uma certa forma, da forma como a gente vai vendo essas construções de algumas mudanças ou pedidos de mudanças em cima da reforma tributária, ela que foi construída para ser uma simplificadora, ela de fato vai simplificar mesmo ou corremos ainda o risco de todo esse impasse acabar atrapalhando o andamento da reforma? Vai simplificar. Acredito que no médio e longo prazo vai ser bem mais fácil pagar tributo no país. Ainda é um empecilho. Fato de você criar um documento como esse dá mais transparência e dá uma forma de você acompanhar o resultado, né? Você realmente tem noção do que vai acontecer com o seu pagamento de tributos se você der mais ou menos exceções. Isso é algo que a gente sempre cobra. Não fazer simplesmente a política pública, mas mostrar o que acontece se você for para uma direção A ou B. A gente tem hoje uma matéria bem interessante nos jornais mostrando sobre a indústria automobilística, falando como alguns postos de trabalho custam R$55 mil para a prefeitura, os governos de estado, simplesmente por dar isenções fiscais para a montadora se estabelecer naquele local, naquele estado. Então, muitas vezes faz bastante barulho, a gente sabe que são sindicatos bem metalúrgicos, bem articulados, mas não se mensura realmente se está dando um benefício para a população local positivo, negativo. Enfim, acho que quando o Haddad, ou a equipe do API também, faz esse cálculo, mostrando que você sobe 4, quase 5 pontos nos impostos simplesmente por dar todas as exceções, de gastar 40% a menos com isso, 50% a menos no tributo desse, você está mostrando para a população uma discussão mais madura, mais adulta. Mas não há um risco, por exemplo, de ser menos até efetiva essa simplificação? Porque eu vejo o seguinte, a gente já vai ter, né, tem o IVA dual, onde reúne Sim. IBS e CBS, mas já tem discussões, pelo menos já estão tentando pleitear ali um IVA municipal, inclusive até, né, um IBS municipal. Tem também o pedido, né, para se criar um imposto de exportação. Ao mesmo tempo, a gente tem a reforma para reunir 5 impostos, mas a gente já fala no IBS e CBS unido, possivelmente este imposto de exportação, algumas dessas exceções ou, né, colocar ali uma tributação diferente, de certa forma, não volta, né, a mesma discussão que a gente tem hoje de ter algo mais simplificado e não tão começando a ter exceções e mudanças? Eu acho que vai ser o desafio, não permitir que essas exceções sucedam e você ter realmente uma quantidade infinita de impostos. Acho que um ponto positivo é que você já acaba com aquele tratamento único, né? Cada produto tem uma tributação específica, isso já simplifica bastante. Isso já ajuda a não ter que ir tudo para o judiciário, a falar, eu mereço tratamento especial porque eu sou produto de padaria e não sou um chocolate, eu mereço um tratamento especial porque eu sou um calçado e não uma bota, enfim, você fala, sou um tênis, não sou uma bota, tudo isso não fazia muito sentido a gente perder muito tempo discutindo. Acho que tem temas bem mais relevantes. Gustavo, e aí eu sempre tento puxar um pouco mais para o mercado, né? E as reações, as repercussões. Quando a gente vê essa pauta ainda travada, ainda incerta, ainda sem saber exatamente que alíquota vai ser realmente, como que isso mexe com as expectativas de quem está ali, né? No setor produtivo, na Bolsa de Valores, as companhias? Existia uma expectativa de uma redução da carga tributária que poderia, né, estimular o crescimento, o desenvolvimento, inclusive, das companhias. Pensando dessa forma, né, onde ainda as coisas estão tanto quanto incertas, isso tira um pouco dessa expectativa, isso mexe no valor da empresa, no dia a dia da companhia. Qual que é a percepção sobre isso?
Olha, acho que das empresas listadas, na verdade, as que estão sendo um pouco mais vistas como efeitos negativos são talvez um pouco da Ambev, por conta de bebida alcoólica, a gente sabe que tem esse tributo sobre cigarros, bebidas alcoólicas, a questão da Petrobras e as outras mineradoras por conta do efeito negativo no meio ambiente, a gente sabe que vai ter esse imposto um pouco a mais, mas eu diria que não tem aquela sensação de vai ficar mais fácil pagar tributos, vai pagar menos tributos adiante. Vejo que a maior parte das empresas só está pensando pelo lado de simplificação e para um ambiente mais competitivo, um ambiente que atrai mais investidor estrangeiro. A sensação sempre é negativa para o Brasil quando fala de tributos, então isso eu acho que vai na direção positiva. Nas linhas do balanço, essa simplificação não vai ter um impacto tão relevante assim. Porque quando a gente fala de simplificação, fala, gasta menos tempo, menos dinheiro e tal. Aí, de repente, numa linha do balanço tem eu acho que talvez na linha de despesas gerais administrativas, você não precise mais contratar 50 advogados numa empresa multinacional. Você possa contratar 30, porque você não vai precisar ficar 10 pessoas pensando se cada item que você produz vai entrar em qual caixinha. Vai ficar mais fácil, você não vai ter que ficar representando no judiciário nesses temas, então são despesas um pouco menores. Talvez nessa linha seja mais positivo. Vamos mudar de tema. Fique à vontade. Gustavo, ainda assim, né, falando um pouco de Brasil, depois a gente vai, tem algumas outras questões ainda para a gente falar, mas saindo um pouco da tributária, entrando um pouco no fiscal, né? Até porque desde ontem, até estava argumentando sobre essas questões, a gente, hoje, mais uma vez, né, tem toda aquela questão de articulação política, barrando, Cláudio Cajado disse que vai deixar muito para a semana que vem, ouvir ainda especificamente técnicos da equipe econômica, um assunto que já era, né, pelo menos se esperava que a volta do recesso pudesse ter um andamento mais rápido, a aprovação do arcabouço. O fato é, a gente ainda não tem, de fato, esse arcabouço votado e aprovado, vai ser discutido, mas já se sabe que a gente não vai alcançar, olhando para o fiscal especificamente, nós não vamos alcançar aquele 0,5, que já não é mais 0,5, né? 1,36% do PIB. O déficit do ano que vem, num cenário mais otimista, deve ficar em 0,7 e não o déficit. O déficit não, né? Eu falo assim, a projeção do déficit, né? Para o ano que vem já não será mais de déficit, já chega ali num 0,7. De fato, né, ainda a gente não vê uma possibilidade de ser cumprida esta regra nesses 2 primeiros anos. Isso mostra alguma sinalização de que o arcabouço ele precisa, de repente, ser revisto antes mesmo dele nascer, de fato, ser aprovado? Não vamos conseguir realmente cumprir esse déficit no ano que vem? Você consegue cumprir se você discutir um pouco mais de gastos, coisa que a gente não está vendo acontecer. Justamente a gente vê, por exemplo, o pedido do presidente Lula para que o PAC não entre no arcabouço fiscal. Sim. A gente vê pedidos de ministros para que aquele outro gasto não entre no arcabouço fiscal. Então, pede-se para gastar mais, porém, a arrecadação a gente sabe que tem um limite, você não pode ficar forçando tanto assim a arrecadação, senão se você desincentiva até o comércio, a atividade empresarial, o consumo da população fica mais acanhado, se o imposto está mais caro, o produto fica mais caro. Portanto, tem limites se você fizer uma regra fiscal que só se sustente por arrecadação maior e maior e maior. A gente sabe que foi assim. Se você pega a carga tributária sobre percentual do PIB do começo dos anos 2000 até agora, assim, desde 80, na verdade, só sobe essa arrecadação. É uma tentativa de repetir de novo o que foi feito nos 2 primeiros mandatos do governo Lula, no mandato da Dilma, mas tem limites. E eu entendo que o que foi bem feito nos últimos anos era se discutir algum outro gasto, ver como suavizar um pouco mais gastos, aliviar um pouco o caixa do governo, algo que não está sendo tanto discutido agora. Então, existe formas de atingir a meta? Existe. Querem chegar nessas formas? Parece que não, por enquanto não. Então, eu trabalharia, se fosse você investidor, com sempre o limite inferior, que é o pior dos cenários, que o governo propôs no seu arcabouço fiscal para os próximos 4 anos. Acho que dificilmente a gente chega no meio, que é a meta mesmo, e no limite superior, que é o melhor dos mundos, acho bem impossível. O mercado não está precificando essas incertezas, ou está? Acho que não. Acho que ainda não. Parece que o fato de ter a regra está suficiente, esqueceram que tem que cumprir, e isso vai começar a bater. Vou dar um exemplo. Quando a gente teve o ministro Joaquim Levy no segundo mandato da Dilma,
Ele trouxe medidas bem interessantes, ele trouxe uma mudança de pensamento econômico, condução das contas públicas, mas depois que ele faz aquela revisão da meta para baixo, mais ou menos por agora, logo no seu primeiro ano, dá uma baita reação negativa no mercado. Aí depois revisa-se de novo para baixo, outra reação negativa no mercado. Então o meu temor é esse, claro, porque por enquanto parece distante ainda. O Gustavo, você comentou, né, questões passadas, e a gente vem vendo, né, depois da Dilma, uma série de mudanças na expectativa e na perspectiva do cenário econômico, também de várias reformas, de várias situações. Passou pelo Temer, algumas mudanças importantes, Bolsonaro também mudanças importantes, enfim, a gente vai ganhando e trilhando um caminho, né? Você percebe, e aí eu queria saber sua opinião, que daqui para frente a gente tende a ter melhoras nesse ambiente, justamente com todas essas reformas, com todas essas mudanças que estão sendo propostas. O Brasil está num caminho, e aí a questão é os ruídos novamente, né? As questões, as pessoas que falam que de repente, igual o Lira falou, pô, se não fosse o Centrão, se não fosse o Congresso, o Brasil viraria facilmente uma Argentina, né? Ele parou no meio do caminho, né? Muita gente fala Venezuela, ele parou na Argentina primeiro. Enfim, essa trajetória que o Brasil vem mostrando é mais animadora ou esses ruídos, essas questões mais pontuais acabam tirando um pouco do ímpeto? Não, eu acho que tem temas que nos últimos anos melhoraram e isso vai continuar dando frutos positivos. A marco do saneamento, a marco da cabotagem, a gente teve a reforma da Previdência, a gente teve a reforma trabalhista, que segue dando resultados positivos, como o CAGED mostra. A gente tem o STF para mostrar agora, para revisar o marco das garantias, que vai permitir as pessoas darem imóveis com crédito, como acontece nos Estados Unidos de forma bem ampla. Aqui vai ficar mais objetivo, né? Vai realmente entrar em prática, o que deve deixar mais barato o crédito para as pessoas. Né? A gente reclama bastante das taxas de juros elevados. Isso vai ser um tema que vai avançar, e isso está no judiciário, né? Nem executivo. Você tem mudanças, sim, dos últimos anos que vão continuar dando consequências positivas adiante. A agenda do Banco Central, a agenda BC+, que começou lá com o Ilan, o Roberto Campos Neto seguiu. Então a gente tem o Pix como a grande imagem dessa agenda, mas foram vários elementos que o Banco Central agilizou, diminuiu o tempo, junto com o ministro Paulo Guedes também, diminuiu o tempo de abertura de empresas em várias partes do país. Então, tem temas que foram aprovados nos últimos anos que ainda vão dar muitos frutos positivos. A gente tem um país que ele é um dos mais digitalizados em termos de processo. A gente até reclama de burocracias. Acho que tem um caso ainda que é muito problemático, que é a questão dos cartórios. Acho que isso é uma reclamação nacional, mas que bate de frente com um lobby muito bem organizado. Tentou-se no último mandato digitalizar os cartórios e ficou pelo meio do caminho. A gente sabe que isso ainda poderia deixar melhor a situação brasileira. Mas se você conversa com algum brasileiro que fez um intercâmbio ou que mora em outro país, você vê que a burocracia ainda é bem mais atrasada que a nossa, em termos de processos muito manuais. Acho que esses temas a gente tem avançado. É claro que um ponto que sempre vai ser uma trava é a questão da escolaridade, da qualificação da mão de obra. O Brasil precisava avançar muito nisso e é um processo de anos e a gente está muito atrasado. Então, esse realmente é um limitante. Você pode melhorar todo o ambiente, mas se você não tem quem aplicar nesse ambiente melhor, isso sempre vai ser um entrave. Perdemos o nosso bônus demográfico também, né? Exatamente. Perdemos o bônus demográfico. Isso vai ser uma preocupação. A gente já está envelhecendo. Sim. A população está parando de crescer até mais cedo do que se esperava. Tem até para a gente fazer conexão com as empresas de educação. Porque Exato. se a gente fala que as empresas de saúde vão ter mais clientes nos próximos anos, as de educação a tendência é que tenham menos. Embora eles vão falar como contra-argumento, mas a gente ainda não consegue chegar em boa parte da população. É verdade, se o Brasil enriquecer, eles vão ter mais pessoas para atender, mas de qualquer forma a tendência é que isso seja um fluxo menor para frente, que eles tenham menos pessoas para conseguir atender. Maravilha. Gustavo, eu quero falar de resultado. Bora. Se você me permite Quase entrar nada de nessa resultado, seara. né? Pouquinhos. Das 35 interessantes. empresas que saíram, eu queria um resumo de brincadeira. Vamos Só falar. de 30. Só de 30. Não, a gente está numa semana bastante intensa, né? Bastante forte aí de resultados.
É claro que vai passando, a gente vai tentando entender exatamente ou tentar criar um padrão, tentar perceber um padrão, né? Mas parece que os resultados já estão demonstrando um pouco dessa desaceleração, né, Gustavo? Antes de entrar especificamente, eu queria saber sua percepção sobre a temporada, né? Que, claro, tem muita coisa ainda para sair, mas você percebeu um padrão assim? Poxa, o lucro está vindo menor na comparação anual, ou a base estava muito forte ano passado e aí acaba não sustentando. Quais são esses padrões que você está identificando? O que você pode falar desse, pelo menos metade aí da temporada? Olha, como esperado, as empresas de commodities estão vindo com resultados menores, porque o ano passado foi o estresse da guerra na Ucrânia estourando no segundo trimestre e puxando esses preços para cima. Então, mineradoras, petroleiras, agronegócio, todas estão vindo menores, mesmo até em safras recordes, porque os preços estão menores, os preços internacionais estão mais baixos. De bancos, não vai dar para não comparar, porque você teve primeiro o Santander, não foi tão bom. Aí vem Bradesco, não é tão bom, mas você fala, mas Santander já não foi também. Só que aí vem Itaú e BTG muito fortes, você fala, opa, parece que na verdade tem algum problema extra em Bradesco e Santander, em termos de gestão, em termos de como estão fazendo para crescer, em comparação com os outros que conseguiram nas mesmas condições avançar. Então, na verdade, mostra-se que tem ganhadores sim, tem empresas indo bem. Acho que agora a gente vai começar a ter mais empresas de varejo, provavelmente a gente vai ver empresas com talvez margens um pouco maiores, mas receita menores. Então, as empresas devem ter essa tendência aqui para frente nesse segundo tri. Ô, Gustavo, só para aproveitando esse gancho que você falou do banco, né, quando você vê um BTG crescendo, né, juntamente com o Itaú, que sempre, o pessoal fala, né, Itaú é Itaú, né, não dá para, de repente, projetar daqui 2, 3, 5 anos, um Itaú perdendo, de repente, um ROI ali perto da casa dos 19%, 20%, né? Enquanto você vê o BTG crescendo e um Bradesco ali meio encontrando dificuldades. Claro que teve o cenário Americanas, que acabou impactando bastante, mas você vê esse crescimento do BTG como uma possibilidade de incluir mais um banco nesse rol aí dos grandes que a gente fala? Quando a gente fala, os grandes bancos brasileiros, os bancões, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander, né? A gente pode incluir já ou tem que esperar mais um pouquinho para colocar o BTG nesse rol aí de grandes instituições? A gente tem que ver se ele vai querer disputar realmente o varejo um pouco menor, que realmente são pessoas com ticket médio um pouco mais baixo. A gente ainda vê um foco em tickets maiores. Eu entendo que o próprio Itaú é o grande motivador dessa mudança de mentalidade do BTG, quando o Itaú dá preço na XP lá atrás. Então, quando a XP vai à venda para o Itaú, quando a XP antes mesmo tenta fazer a IPO, ela entra em contato com o BTG, com outros bancos de investimento para assessorar o seu IPO, aí o processo é interrompido para ser vendido para o Itaú, mas o Itaú basicamente falou, custa tanto. Então, o BTG brilhou os olhos, já tinha os números da XP por dentro, falou, então, acho que eu também faz sentido entrar nesse jogo. Entrou nesse jogo, passa-se anos e agora a gente vê o BTG brigando de frente com a XP e crescendo também em termos de banco para brigar com o Bradesco e Itaú Santander. Não acho que esses 3 bancos estão indo numa trajetória ladeira abaixo. Acho que tem pontos de atenção, acho que a questão de tecnologia ela é extremamente relevante, ainda tem processos que poderiam ser mais ágeis nesses bancos, você vê relatos próprios que a gente escuta aqui no mercado, de que as coisas no BTG são bem mais automatizadas, o processo no Bradesco tem poucas pessoas para atender, então as coisas ainda pode ser revertido no Bradesco, mas precisa dar um choque. Acho que é um ponto de alerta, de chacoalhada agora, esse crescimento do BTG. Assim como foi para a XP quando veio o BTG, falou, opa, tem alguém brigando de frente com a gente precisa prestar atenção aqui. Agora acho que o Bradesco e o Santander precisam pensar nisso também. Perfeito. Olhando para resultado ainda, você quer falar mais? Não, eu ia perguntar de Raia Drogasil, mas vai embora. Pode perguntar, Não, pode ir, vai lá. Era de Raia Drogasil. Então assim, já que você vai roubar minha pergunta, brincadeira. Não, vai lá, pode fazer. Eu queria falar desse resultado, né, porque me intrigou. Eu vi algumas repercussões positivas de Raia Drogasil e o mercado não corresponde, né? Pelo menos no dia de hoje, caindo cerca de 1% as ações de Raia Drogasil. Talvez, o que pode acontecer, Gustavo?
primeiro na sua opinião, né, como que veio esse resultado. Eu já li algumas repercussões de que veio bacana o resultado, mas o que pode acontecer para o mercado não responder a esse bom número divulgado pela companhia? Acho que desde julho a gente já está vendo algumas gestoras parece que fizeram posição, se desfazendo dela e indo para empresas que ficaram para trás. Então, a Raia Drogasil é uma empresa considerada muito cara em termos de múltiplos. A Raia Drogasil, ela não tende a performar a mais do que o Ibovespa em grandes momentos de alta, ela tende a ser bem parecida, até mais defensiva. Então, momentos de queda do Ibovespa, a Raia Drogasil recua menos. E agora no resultado dela, ela não foi ruim, acho que continua crescendo, é a maior rede de farmácias do Brasil, tem 15,1% de market share no Brasil, cresceu em todas as 5 regiões do país, com destaque, acho, para o Centro-Oeste, que ela já passa de 18%. Acho que a região que ela tem menos é o Norte, que ela tem 8 ponto alguma coisa. E ela mostrou que vai conseguir mais 2 centros de distribuição, um no Amazonas e um no Pará. Ou seja, lá ela vai conseguir crescer ainda mais. Ela já passa de 10%, já bate 10% no Sul, no Nordeste, que tem players regionais bem fortes. E São Paulo é o destaque dela, que é mais de 26%, aí eu não vou lembrar, 26%, 28%. Então, market share, a empresa continua crescendo. Abertura de lojas, abriu mais de 60 lojas, reiterou o guidance de abertura extremamente forte. Ela tem um número mais de 2.700, 2.800 lojas no ano. Acho que a empresa, ela, para o médio prazo, longo prazo, é aquela ação que você fala, poxa, essa para... Quero ensinar meu filho a investir em ações. Essa é uma ação que você fala assim, ó, daqui, quando você fizer a maioridade, essa empresa tende a estar bem. Muitas empresas tentaram entrar no ramo, viram que era difícil. A Raia continua mostrando que consegue expandir, que tem uma fórmula de sucesso. Agora, pensando no segundo TRI, o fluxo de caixa dela foi um pouco impactado, mas no segundo trimestre do ano, as redes de farmácias são impactadas pelo reajuste de medicamentos. Então, elas olham quanto vai ser esse reajuste e saem correndo para comprar tudo que podem no limite antes do reajuste, para estocar mesmo e conseguir vender um pouco mais barato para os seus clientes. Então, tem esse impacto também no seu fluxo. Essa abertura de novas lojas, principalmente eu li, né, que tem ali, eles têm também focado em novos centros de distribuição no norte do país. Isso, de certa forma, traz uma expectativa de que vá diminuir os custos com a questão logística também? Isso. Quando você chega em uma nova região, uma das questões que a gente quer ver depois é se você fez uma expansão, trouxe receita, mas o resultado total ficou menos lucrativo porque você tem um custo de logística maior. O centro de distribuição entra justamente para não ter esse problema. Quando ela fala que vai fazer no Amazonas e no Pará, eu imagino que ela já está enxergando um potencial de abrir ainda mais lojas nos próximos anos, é lá que vai ser o foco de expansão. Portanto, acho que é um movimento correto de ser feito, dado que ela já tem praticamente o mapa inteiro completo do Brasil em termos de lojas, agora de centro de distribuição ela está ficando bem mais espalhada. E aí, pensando nessa ideia que você comentou, poxa, está subindo bem já há um bom tempo, muitas gestoras refazendo posições. O Gustavo, nesse cenário de agora, né, onde a gente tem essas expectativas todas aí, para onde estaria indo esse dinheiro? Para onde estaria indo esse fluxo? Porque a gente também vê bastante empresa de setores de varejo também, né? Esse é um varejo farmacêutico, sim, mas de varejo também, aguardando esse fluxo, construção aguardando esse fluxo, e cenário de queda de juros, enfim. Não seria natural também permanecer, já que você falou que é uma baita empresa, que você olha para frente e continua. Por que essa rotação? Por que esse trade? Ele existe também para você botar um pouco de lucro no bolso. Você falar, poxa, me machuquei tanto com renda variável nos últimos anos, por que não pegar um pouco desse retorno e já garantir ele no meu bolso? A Drogasil, ela tende sim a ser uma grande empresa, mas não ser o destaque da bolsa no segundo semestre, o destaque da bolsa no primeiro semestre. Provavelmente ela não é isso, embora, se eu não me engano, do Ibovespa, ela é a empresa que teve a melhor rentabilidade desde que fez a IPO. Acho que é um dos destaques assim, da bolsa. Para onde que esse dinheiro eu estou vendo ir? Você vê, por exemplo, as empresas de educação, mesmo em momentos mais negativos nos últimos dias, em resultados, as empresas continuam se destacando, porque é um setor que ficou muito para trás. Simples e rápido. Empresas de educação tiveram na pandemia que fazer tudo online, que dá bem menos dinheiro para ela, e os clientes começaram a questionar. Outro ponto, se você está apertado das contas, você não deixa de pagar a sua comida,
Você não deixa de pagar sua luz, sua água, mas você deixa de pagar o curso. Porque você sabe que é difícil da faculdade te tirar. É melhor eles esperarem, negociarem sua dívida do que perder um aluno. Então, esse é um ponto. E acho que sim, existe algum tema para destravar valor no setor de educação. A gente teve o Camilo Santana no primeiro semestre mostrando a reforma do ensino básico. Essa semana ele falou do ensino médio. Então parece que ele está subindo. Vai chegar no momento das faculdades e da graduação. Ele já externalizou que ele quer dificultar a questão do ensino remoto, que ele entende que isso diminui a qualidade do ensino, que ele quer realmente botar uma régua mais alta, que se quiser FIES não vai poder ser tantos % de ensino remoto, e isso é muito favorável para as empresas de educação. Um tema que elas podem ter que ficar atentas também é a questão do STF ontem sobre o ensino de medicina, que é o creme de la creme do setor de educação. É onde tem mais dinheiro para você lucrar na educação de medicina. Por quê? É um setor que, se você se forma, você tem salários muito altos, então as pessoas geralmente ambicionam bastante se formar em medicina. Geralmente são mensalidades. Se não é a mais cara, é a segunda mais cara da faculdade. Elas são muito concentradas ainda no Sudeste, em grandes capitais. O Supremo quer que só se abra vagas em locais onde faltam, né? Seguindo o MEC, para que você consiga espalhar mais os médicos pelo Brasil. Então, esse pode ser um desafio para essas empresas de educação que estavam querendo aumentar bastante as vagas de medicina. Ô, Gustavo, coloquei pontos bons e negativos. Fora que também já Ficar atento para a oportunidade e risco. Você comentou e falaram de FIES já. Eu lembro uma semana na Bolsa que as ações de educação tiveram uma grande alta, né? Só da expectativa, isso sem falar nada especificamente. Agora tem uma pergunta aqui da nossa audiência que chegou aqui. Se você vê nos players do setor de saúde alguém que possa fazer IPO, algum que possa entrar nesse mercado na listagem do Ibovespa, você vê essa possibilidade? Ou, como você comentou mais cedo, né, o setor é mais concentrado, com uma barreira, né, de entrada muito ampla aí e acaba afastando um pouco desse ímpeto? Acredito que, olhando para a saúde no geral, você tem grandes farmacêuticas que não são listadas ainda. Você tem a Eurofarm e a She. Por enquanto é só a Hipermarcas que é listada, então acho que as duas grandes naturalmente caminham para um processo de IPO nos próximos anos. Das redes de farmácias, a grande competidora da Raia Drogasil talvez seja a Drogaria São Paulo Pacheco, que não é listada. Portanto, acho que existe espaço para ela sim. A gente viu a tentativa da Nissei recentemente fazer IPO, depois foi para mercado só de dívida, então pode ser que ela retome seu interesse. Na parte de hospitais, um pouco mais nebuloso, né? A gente já não tem tanta clareza assim, de qual seria o player, tem muita fundação, e você tem incentivo fiscal em ser uma fundação, então não vejo tão fácil assim. Mas eu diria que as mais próximas são as grandes farmacêuticas. Maravilha. E a janela começa... A janela a gente torce para que venha rápido, né? Deixa sempre pra lá, interessante, uma discussão legal. Quando você tem uma empresa fazendo IPO, todo mundo estuda bastante o setor, dá uma animada, cada um traz um ângulo diferente de como ver o setor. Acho bacana. Boa. Maravilha. Felipe, 2 minutos. Dá tempo de você fazer a sua consultoria. Se você fazer. Qual consultoria? Vai lá. Perfil Não, moderado, eu ia arrojado, falar de conservador. Hã? É perfil conservador, arrojado, moderado. Eu já fiz consultoria no portfólio global com ele, com o Gustavo na semana passada. O Felipe tá igual ao mercado, quando a gente fala que dá a mão, que é o pé, né? Eu quero o braço. A taxa de juros dá tudo, 0,50, que é 0,75. Aí você faz certeza. uma... O Felipe já faz o ciclo inteiro de uma vez. Ô, Gustavo, eu só queria saber a sua percepção, que a gente falou, eu me lembro, há algumas semanas de Smart Fit, saiu hoje o resultado, certo? E aí você falou um pouco sobre a tese, e aí Smart Fit reverteu o prejuízo, começou a dar lucro, teve uma alta no EBITDA, teve alta também em vários indicadores, e o mercado também não está gostando. Acho que hoje, você além de ter um resultado bom, além de você ter um dia bom, você tem que sair num dia positivo do mercado. Mas eu acho que a Smart Fit é um caso que não é o caso da Raia Drogasil. Ela é um caso que vai se destacar assim nesses próximos meses, está aumentando bastante o interesse sobre a ação das gestoras, está mais líquida também, como você mencionou, reverteu o prejuízo. E tem uma entrevista no broadcast hoje bem bacana do Edgar Corona, mostrando que o controlador da Smart Fit, que ele está vendo realmente que o grande avenida de crescimento é no México, é no resto da América Latina,
que nesses mercados, muitas vezes mal atendidos, a Smart Fit já entra com um valor muito positivo. Aqui no Brasil, ele diz que tem dificuldade em fazer a expansão da Smart Fit. Portanto, eu vejo que a Smart Fit tende a ser um papel em crescimento bem interessante para frente. Maravilha. Considerações finais, Gustavo? É isso. Acho que você tem empresas muito sólidas para você equilibrar sua carteira com outras muito promissoras. É assim que você vai fazendo um balanceamento bacana de carteira de ações. Maravilha. Obrigada, Gustavo. Sempre um prazer. Até semana que vem. Bacana aqui sempre. Cobre a feijoada do Felipe na próxima vai ter semana, feijoada hein, diante agora. de tanta consultoria. Obrigada, Gustavo Cruz, Valeu. sempre, né, trazendo visões importantes. Uma aula, né? A gente fala de tudo aqui com o Gustavo, isso que é muito bom, né? Traz toda a visão aí bem ampla, inclusive.